Olá pessoal, graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Canal Defensores, que é o canal de apologética aqui da internet para o seu elevo espiritual e também para o seu conhecimento em defesa da fé cristã. Hoje nós vamos falar sobre, na verdade nós vamos reagir a um vídeo aqui de um ex-padre falando sobre a situação dos padres gays dentro da Igreja Católica. Segundo o depoimento dele, há muitos sacerdotes gays do que as pessoas imaginam. Então nós vamos usar isso para falar um pouco sobre a questão do celibato, porque no meio da conversa ele menciona muito a questão do celibato. Então nós vamos usar isso para questionar um pouco sobre uma doutrina que existe dentro da Igreja Católica que não é bíblica e que está causando um tremendo problema para a própria Igreja Católica, tá? Vamos ouvir aqui o que eles têm a dizer e depois nós vamos comentar. Essa visão um pouco mais liberal acerca da sexualidade é compartilhada por boa parte dos padres, mesmo que de forma velada, porque não é qualquer padre que vai chegar e trazer essa mensagem reflexiva e mais liberal para a sua comunidade, né? Convenhamos. Mas você, quando esteve dentro da instituição, percebia que a maioria dos seus colegas seminaristas era homossexual e que tinham atividades ali entre eles, né? Então fica parecendo um pouco de hipocrisia também, soa um pouco como uma hipocrisia. O que você pensa sobre isso? A sexualidade dos padres e o que eles pensam a respeito desse assunto? Bom, eu digo sempre que eu fui, assim, uma vítima de um estelionato, tá? Por quê? Porque até na década de 80 nós tínhamos uma igreja no Brasil. Quando eu retorno da Alemanha, eu encontrei uma outra igreja, completamente diferente. Então você tem gerações diferentes, tá? Então os padres mais velhos da década de 80, mesmo os mais velhos de 90, eles têm mais ou menos essa visão que eu tenho, tá? Um pouco mais liberal, um pouco menos, mas são liberais. Quer dizer, na confissão, eles não vão ter uma visão retrógrada, ou não vão reproduzir a moral sexual da igreja, vão dar uma outra visão para o jovem, ou para o casado, ou para... Enfim, vão ter essa visão que eu tenho, só que veladamente, né? Numa conversa individual, eles vão abrir o jogo, tá? No coletivo, eles vão ficar quietos. Eles não vão tocar no tema, tá? Ou nos temas que diz respeito à sexualidade. Só que começou a acontecer um movimento muito forte, pelo menos aqui no Brasil, apesar que também é geral no mundo. Eu recomendo um livro que é muito interessante, que se chama No Armário do Vaticano. Esse livro, e o jornalista cita nomes, e ele fala... Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas da década de 90 para cá, o que aconteceu? Aconteceu que muitos jovens gays começaram a ver no seminário uma alternativa para se esconderem. Porque você sabe, o jovem gay ele começa a ter 18, 19 anos, ele não tem namorada, ou até ele tem uma namoradinha de fachada, mas ele não aguenta e tal. E então a sua sexualidade vai sendo questionada pelos colegas, pela família. Então uma saída muito boa, para quem vive no interior pelo menos e tal, é você entrar para o seminário. Porque você entrando para o seminário, ninguém mais questiona a sua sexualidade. Você vira um ser assexuado, tá? Como a comunidade enxerga o padre, um ser assexuado. Tentando reprimir a sua sexualidade, né? Passando a impressão de ser assexuado, mas não é? Na verdade, exatamente. Tá tentando reprimir, mas tá ali o desejo e tudo, né? O desejo e tal. Mas esse jovem que começa a entrar na década de 90 para o seminário, ele não entra com a intenção de reprimir a sua sexualidade, tá? Ele entra com a intenção de se esconder. E ele entra sem vocação, tá? Para ser padre. Eu entrei com vocação, então meu idealismo, não que eu não me masturbasse durante meu sacerdócio, tá? Eu curtia meu 5 contra 1 numa boa, mas muito da minha libido foi direcionada para o meu idealismo, para a minha atividade, para o meu ministério. Eu adorava isso, não é?
E então isso me ajudou muito, né? Eu nunca quebrei o celibato. Mas esses jovens começaram a entrar na década de 90 e começaram a encontrar outros jovens dentro do seminário que também tinham entrado pelo mesmo motivo. E aí começou-se ao quê? Já no seminário, a começarem a ter as suas relações sexuais numa boa, numa tranquila. Que no seminário, geralmente, não é como o povo imagina, né? Aqueles quartos coletivos, não é? Como no exército e tal, né? Ou no tiro de guerra. Não, cada seminarista tem seu quarto individual e tal. Então, para eles terem relações sexuais é muito fácil, tá? Isso foi da década de 90 para cá. Então, hoje, você tem formadores que são homossexuais, você tem bispos que são homossexuais, você tem padres que são homossexuais praticantes, tá? Eu diria, e aliás, não é só minha essa estatística, né? O livro também fala disso, eu diria que 85% do clero, hoje em dia, é formado por homossexuais. E desses 85%, é alto número, desses 85%, eu diria que 75% são de gays praticantes. Tá? Agora, como é que um padre que é gay praticante, qual é a postura dele? A postura dele é, em primeiro lugar, ser a favor do celibato, sempre, tá? Queda do celibato nunca, porque o celibato é a fachada dele, é a proteção que ele tem. Né? Segundo, ele tem que ser contra os gays. Ele não pode ser gay simpatizante. Não é? Se ele for gay simpatizante, vão começar a questionar. Não é? Quando eu fui excomungado, a grande maioria falou, pô, esse cara é gay. Não é? Então, ele foi a favor dos gays. Não é? Ele falou que a igreja não pode tratar os gays dessa forma, então ele é gay também. Não é? Você não é agora, gay, né? Olha, eu assim, depois eu conto essa parte. Tá. Mas na época porque eu ouvi uma entrevista sua e entendi que você não era gay, mas qualquer coisa, se você sentir vontade para falar um pouquinho, né, dessa parte, tudo bem. Não, eu não tenho. Eu sou tranquilo em relação a isso, tá? Mas se ele for a favor dos gays, ele vai ser questionado em relação a isso, não é? Então ele tem que ser homofóbico, ele tem que seguir à risca essa regra da igreja. E como ele não tem vocação, ele vai buscar o quê? Ele vai se apegar à estética, ao poder. Não é? Então, hoje os padres se vestem muito com renda, com pompa, e buscam o quê? Buscam o poder, buscam ser bispo, e aí o bispo que é gay praticante vai nomear bispos, ou seu vigário geral, aquele que ele sabe que é gay praticante também. Então eles vão seguindo vão subindo na hierarquia. Esse livro que eu mencionei aqui, No Armário do Vaticano, ele prova por A mais B que, enquanto no mundo 5% é formado de gays, ou do grupo LGBTQIA+, 95% é por héteros. No Vaticano é o contrário. 95% são gays e 5% são héteros. E ele vai citando nomes, tá? De cardeais, de papas, que tem um discurso homofóbico, que tem essas características que eu acabei de citar agora. Então, hoje você tem um quadro muito triste dentro da igreja, que é meio que esquizofrênico. Né? Você tem uma grande maioria de gays, grande parte desses gays vivem a sua sexualidade, meio que neurótico ou não, tá? Meio que problemático ou não, né? E tem problemático, assim, alguns que se sentem culpados, não conseguem resistir e tudo, e outros que estão de bem com a vida, tipo, sossegados com Deus e teologicamente justificados, talvez, a viver. Exatamente. Pois é, né? Acho que a gente não precisa falar mais nada, né? Acho que já deu para perceber
tudo que o rapaz aí, o ex-padre, falou, né? Isso aí é sintomático. Eu mesmo, essa semana eu atendi um padre que você viu os trejeitos dele, né? O jeito dele falar, né? Sem falar de reportagem que já passou na minha cidade, de seminaristas, né? Daqui do seminário católico, que você percebia claramente que eram gays, né? E aí você vê isso eu não sabia, né? É uma esquizofrenia mesmo. O cara, ao mesmo tempo que é gay, mas ele precisa reafirmar o celibato, que é um modo de se esconder dentro da Igreja Católica, né? E cria-se todo um discurso antagônico sobre aquilo que ele é. Isso aí realmente é preocupante. Mas eu acho que toda a questão está na doutrina do celibato. A doutrina do celibato, se não for a responsável, ela é parte considerável de todas essas anomalias. Não só a questão de padres gays e outras coisas mais, mas também a questão dos escândalos de pedofilia que tem jogado uma lama sobre a Igreja Católica, né? Os milhares e milhares e milhares de casos de pedofilia que a TV tem mostrado, há registros mesmo, né? De países que tem, a Igreja Católica em alguns países tem pagado milhões para as vítimas de pedofilia. Então eu acredito que tudo isso aí tem a ver com a questão do celibato. E nós vamos falar alguns probleminhas desse celibato, tá? Para você entender o que é o celibato. Celibato não é ausência de ato sexual, tá? Isso não é celibato. O celibato é a ausência de matrimônio, tá? Que é diferente de castidade e de voto virginal, tá? A castidade diz respeito ali o marido e a mulher, sendo os dois castos, tendo a relação sexual normal dentro de um casamento normal. Isso é castidade, né? O voto virginal também são de pessoas que são solteiras, fazem o voto de ser virgem por toda a vida. Isso é muito natural e é muito normal, desde que parta da pessoa, né? Como você viu aí, este padre, ele se masturbava. Então, uma pessoa que não quer casar, que não quer ter relações sexuais, ele não vai entrar para o lado da masturbação, porque isso já mostra que a pessoa ela não tem esse dom para ser, vamos utilizar uma palavra bíblica aqui, eunuco, né? Uma pessoa que não quer casar, não quer contrair matrimônio. Ela não tem um chamado matrimonial. E ela também ela não vive as suas tentações na área sexual, né? Ao contrário desses padres aí. Você viu aí alguns vídeos na internet que o padre, aquele padre famoso lá, que parece um modelo, esqueci o nome dele, comprou uma boneca para ele. Olha, para que um padre quer uma boneca para si? Não é uma boneca que criança brinca, é aquela boneca que você entende, né? Que você está entendendo. Padre Fábio de Mello. Se é verdade ou não, e se também é mentira ou é verdade o que esse padre está falando, não importa. O que importa é que o celibato é algo que traz um grande problema para a Igreja Católica, né? Primeiro problema que eu vejo é o problema bíblico. Por quê? Porque a Bíblia em nenhum lugar fala para o bispo ser celibatário. Ao contrário, fala para ele ser casado, esposo de uma só mulher. Há um casamento monogâmico aí. Esposo de uma só mulher. Os critérios que Paulo traça para Timóteo são bem claros, tá? Um dos critérios é que o bispo tem que ser casado. A Bíblia fala que Pedro e os demais apóstolos eram casados, né? Justamente, olha a ironia. Pedro, que eles dizem ser o primeiro papa, era casado. Agora, por que o primeiro papa era casado e os demais não podem ser? Já é uma grande contradição. Sem falar, é claro, que lá Paulo vai falar que os apóstolos, Pedro e os apóstolos, levavam as suas esposas nas missões evangelísticas dele. Está lá em
1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. E depois, os pais da igreja vão atestar isso. Por exemplo, nós temos testemunhos, eu não vou ler aqui para não ficar muito extenso, de João Crisóstomo, que fala a mesma coisa. Tá? Não temos direito de liderar sobre uma esposa que é crente, mesmo assim, se me abstiver. Não temos o direito de conduzir a respeito de uma esposa que é crente, assim como o restante dos apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Aí depois nós temos a mesma exortação, aí, mesmo testemunho em Tertuliano. Os apóstolos, além disso, tinham licença para se casar e conduzir esposas, de ser Tertuliano. Aí depois nós temos Clemente de Alexandria falando a mesma coisa. Eusébio de Cesareia, em História Eclesiásticas, capítulo 30, na página 90, da Paulus, vai falar o bem-aventurado Pedro ao ver a esposa conduzida à morte. Então Pedro tinha uma esposa, né? E os demais apóstolos. O problema histórico, porque a primeira menção, talvez, de uma sugestão para que os bispos tivessem a liberdade de contrair matrimônio ou não, seja no Concílio de Nicéia. Depois houve alguns sínodos aí proibindo, né, os bispos de casarem. Houve até uns malucos aí sugerindo que eles deveriam mandar embora suas esposas. Mas a Igreja Oriental, até hoje, conserva essa tradição de ter uma opção para o padre, né? Tanto é que muitos padres das igrejas ortodoxas são casados, têm a liberdade de casar ou não. O bispo que é celibatário, mas o padre não, o padre tem liberdade de contrair matrimônio ou não. Então isso nunca foi uma questão de dogma dentro da igreja, e muito menos bíblico, não é doutrina bíblica. Tanto é assim que dentro da própria Igreja Católica não é dogma. O Papa, a qualquer momento que ele quiser, ele pode revogar isso. Tanto é que houve várias petições, né, para o Papa Francisco revogar essa questão do celibato dos padres da Igreja Católica Romana. E aí você tem um outro problema, que é o problema lógico, né? Por quê? Porque uma pessoa que adere por conta própria, por livre e espontânea vontade de ser celibatária, é uma coisa. Agora, você forçar a pessoa a ser celibatária é outra completamente diferente. A Bíblia deixa a critério das pessoas. Nas igrejas evangélicas temos alguns irmãos, são poucos, temos alguns irmãos que são celibatários, que não quiseram casar. E isso é totalmente bíblico. O que não é bíblico é você forçar algo em que a Bíblia não te dá base para colocar como doutrina. E é isso que faz a Igreja Católica com o celibato. Isso tem respingos, né, na questão vocacional. Os padres, a contingência de padres dentro da Igreja Católica está diminuindo. Tanto é assim que há uma petição enorme. Você sabia que existe uma associação de padres casados da Igreja Católica no Brasil? E não são poucos, não, são muitos padres. Esses são declaradamente contrários ao celibato, tá? São casados, possuem esposa, têm filhos. Agora, tem padres que têm casos amorosos, têm namoro, mas esconde da igreja também. Tá? Então nós temos esses grandes problemas aí de hipocrisia dentro da Igreja Católica por conta da doutrina do celibato. E aí nós temos a questão do problema moral, que é antinatural isso aí, né? É antinatural. Por quê? Porque o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. O casamento não é pecado. A relação sexual entre o marido e mulher não é pecado. Né? Isso aí vem de lá do século III, século IV, alguns pais da igreja que eram a favor do ascetismo. Os caras achavam que a virgindade, como Jerônimo, Agostinho, que a virgindade estava acima do casamento, uma loucura. Os caras eram doidos da cabeça, né? E eles colocavam a virgindade acima do matrimônio. O matrimônio era quase que uma concessão impura para as pessoas. Então daí vem toda essa ideia
né, da virgindade de Maria, forçando a virgindade em Maria, e toda essa ideia de que os bispos têm que ser castos, casados. Então eles confundem santidade, tá, com castidade. Uma pessoa pode ser casada e ser santa, enquanto uma pessoa pode ser casta, porém ser impura também, né? Como acontece com muitos desses padres. Eles não se casam, não contraem matrimônio, porém muitos têm relações sexuais ali, ou homossexuais, né? E outros têm relações sexuais fora ali da sua paróquia, enfim. Então, este é um grande problema que eu acho que os papas deveriam resolver, porque isso está acabando com a questão da vocação sacerdotal e também está criando um mal-estar e uma imundície dentro da Igreja Católica Romana, que posa sempre como a única igreja verdadeira, né? É lamentável. Mas fica aí, se você não sabia disso, agora você já sabe, né? Existem muitos padres gays dentro da Igreja Católica, camuflados ali de conservadores, de homofóbicos, enfim, né? Lamentável. Se você gostou do vídeo, divulgue esse vídeo para o conhecimento de outras pessoas, também para não serem enganadas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.